Olá pessoal, eu sou o professor Batatinha do canal Biologia Minha Prova para a plataforma Estudar é Muito Bom. Hoje nós vamos ver um assunto muito importante para o Enem, para as faculdades federais, enfim, um assunto polêmico, está sempre à tona, devido às queimadas que acontecem frequentemente no nosso país. Esse assunto é importantíssimo para as provas, que é, dentro da ecologia, uma parte chamada sucessão ecológica. O que vem a ser uma sucessão ecológica? É um processo ordenado e gradual que leva à formação de uma vegetação num determinado local. Nós temos dois tipos de sucessão. Primária, que é aquela que acontece em local anteriormente desabitado. Ilhas vulcânicas, rochas, dunas, desertos. Não existia vida ali. Então, a sucessão primária se estabelece e poderá formar uma vegetação nesse determinado local. Sucessão secundária é aquela que acontece em local anteriormente habitado. Floresta cortada, destruída, queimada. Campo abandonado. Você abandona uma lavoura e depois de 10, 15 anos volta ao local e você vai ver que ali a vegetação está retornando. Isto é uma sucessão secundária. Então nós temos dois tipos, a sucessão primária e a sucessão secundária. Com certeza, a sucessão primária demora bem mais para acontecer do que a sucessão secundária, ok? A sucessão ecológica, o processo de formação de uma vegetação num determinado local, passará por 3 fases: excese, série e clímax. A fase pioneira, intermediária e definitiva. Vamos imaginar uma ilha completamente nua, uma rocha completamente nua, um local difícil para que algum ser vivo se instale aí. Então, os primeiros que vão aparecer em cima dessa pedra serão chamados de pioneiros. Quem pode ser considerado pioneiro? Nada melhor que os líquens. Líquen é uma associação mutualística entre algas e fungos. Veja bem, as algas sozinhas teriam dificuldade de viver nessa pedra. Os fungos sozinhos também. Agora, associados, eles formam os líquens. E líquens vivem nos piores lugares do mundo. Os líquens são até considerados indicadores biológicos da qualidade do ambiente. Indicadores biológicos de poluição. Então veja, os líquens têm condições de se instalar em cima dessa pedra completamente nua. Com a morte dos líquens, com a presença deles, o ambiente da pedra vai sofrendo pequenas modificações. Então, os líquens são capazes de modificar o ambiente. Com a morte deles, veja bem, com a morte dos líquens, poderá se formar uma camadinha de matéria orgânica em cima dessa pedra. E aí, tornar possível a germinação de uma gramínea, de um capim, de uma vegetação
intermediária, que aí nós vamos chamar de fase serial, fase intermediária ou série. Nesta fase, queridos, surge a famosa capoeira. Para nós aqui no sul, capoeira, que é onde temos gramíneas, vassouras, tem vegetação típica de capoeira, tem animais típicos de capoeira também. Então, pessoal, aparece essa vegetação intermediária. Com a morte desses capins, dessa capoeira, com a presença de animais diferentes, o ambiente também vai sofrendo pequenas mudanças, modificações. E poderá surgir uma camada maior ainda agora de matéria orgânica, tornando possível a germinação, talvez, de uma árvore, de uma semente de árvore de grande porte. Aí nós vamos chamar de fase clímax, a fase definitiva. Vamos dizer que nesta fase a vegetação vive em homeostasia, em equilíbrio. Tudo que ela produz, ela mesma consome. Então, nesta fase chamada de clímax, poderemos encontrar o mato, árvores de grande porte e assim por diante. Veja bem, da fase inicial, da fase excese, da rocha completamente nua, até o surgimento de uma floresta, demoram muitos anos. É uma fase, é uma sucessão ecológica longa. E veja bem, eu expliquei para vocês, a partir de uma rocha nua, formamos uma floresta. Então, eu expliquei para vocês uma sucessão primária. Mas, e se alguém chegar aqui e cortar esse mato? Abandonar, queimar e abandonar o local. Essa vegetação tem a possibilidade de retorno ou não? Sim, pessoal. Então, se nós temos uma floresta queimada e ela começa a retornar, aí nós estaremos falando de uma sucessão ecológica secundária. Cuidado agora! Se for uma sucessão ecológica secundária, os pioneiros terão que ser os líquens, onde já existia uma vegetação antes, foi destruída. Não precisa mais começar pelos líquens, porque ali já tem uma matéria orgânica, já tem um ambiente melhor. Então, os pioneiros, numa sucessão ecológica secundária, já serão as gramíneas. Então, pessoal, líquens são pioneiros numa sucessão ecológica primária. Na sucessão ecológica secundária, não precisa iniciar por líquens, porque já tem uma matéria orgânica, já tem umidade no local, já temos nutrientes minerais presentes. E aí já surgem vegetais que são até típicos da fase intermediária. Mas ela pode chegar ao clímax novamente. Veja bem que é muito importante vocês concluírem algumas coisas agora. Por exemplo, durante a sucessão ecológica, há um aumento na biomassa do local. É óbvio, né? Há um aumento da biomassa. Há um aumento no número de nichos ecológicos. Ou seja, na floresta, nós vamos ter lugar para herbívoros, carnívoros. Já em cima da rocha nua, não tinha condições para muitos seres aparecerem aí. Mas quando surge a capoeira,
aumenta as possibilidades. E quando surge o mato, melhor ainda. Porque aumentando o número de nichos ecológicos, também vai haver um aumento da diversidade de espécies no local. Porque as chances de sobrevivência aumentam muito. Aumenta muito a oferta de alimento, de espaço, de local para nidificação, para proteção. Aumenta o número de cadeias alimentares, pessoal. Veja que na fase pioneira não atrai animais. Dificilmente um animal vai viver aqui. A capoeira, ela já atrai mais. E o mato atrai bem mais. Então, nós vamos ter uma maior diversidade na fase clímax. Obviamente, vamos aumentar o número de cadeias e teias alimentares. Vai aumentar também a complexidade das relações e do ambiente. Durante a sucessão ecológica, há um aumento também da produtividade bruta. Ou seja, produtividade bruta é tudo que a planta fabrica com a fotossíntese. Então, veja bem, produtividade bruta é tudo o que a planta produz. É tudo que ela produz. É todo o resultado, é toda a receita dela. Mas planta respira. E ao respirar 24 horas por dia, esta respiração, essa catálise, essa quebra, representa gasto, representa despesa. Então, durante a sucessão ecológica, a produtividade bruta aumenta, porque a floresta faz muita fotossíntese. Mas o gasto também aumenta. E lá no final, nós podemos ter a sobra, a produtividade líquida, o resultado final, o lucro. Mas veja só, o lucro será maior nas fases intermediárias do que na fase clímax. Porque na fase clímax, a produtividade bruta é altíssima, mas o gasto também é muito alto. Então, na produtividade bruta, nós temos um aumento no clímax, até chegarmos ao clímax. Mas a produtividade líquida, que é o resultado, que é a receita líquida, que é a sobra de energia, esta é quase nula no clímax. A produtividade líquida, que é o resultado final, é maior na fase intermediária do que na fase clímax. Por quê? Porque na fase clímax, tudo que a floresta produz, ela mesma consome. Então, a produtividade bruta aumenta durante a sucessão ecológica, mas a produtividade líquida, esta é maior na fase intermediária do que na fase clímax. Tranquilo? Este assunto é fundamental para vocês, principalmente relacionando as queimadas na Amazônia, campos destruídos, floresta queimada e destruída, o cerrado. Todo ano nós temos as queimadas. E esse assunto, então, está dentro da ecologia, num capítulo que envolve a comunidade, que é o conjunto dos seres vivos, e aí nós estudamos a sucessão ecológica. Quero dizer para vocês que a partir de agora eu estarei, junto com o professor Rodrigo, na plataforma Estudar é Muito Bom. E vocês vão ver, e eu vou me esforçar muito para mostrar para vocês que estudar realmente é importante e pode ser muito bom. Um abraço.
Tchau.